Bom dia, amado e amada de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontrem o seu coração nesta manhã. Eu sei que para muitos o amanhecer não traz apenas a luz do sol, mas também o peso das preocupações, as contas que vencem, o dinheiro que parece nunca ser suficiente, o futuro que parece incerto. Quero que saiba que você não está sozinho nessa batalha diária. Muitas vezes, acordamos já com uma sensação de aperto no peito, uma ansiedade que sussurra que não vamos conseguir, que estamos presos em um ciclo interminável de dívidas e escassez. É uma batalha diária, uma luta para manter a esperança viva quando a realidade ao nosso redor grita o contrário. Essa sensação de lutar e nunca sair do lugar é exaustiva para a alma e para o corpo. Mas hoje eu quero te convidar a olhar para além do extrato bancário, para além das cobranças. Quero que consideremos juntos que a nossa luta financeira pode ter raízes mais profundas do que imaginamos. Existem cadeias espirituais, padrões de pensamento e maldições familiares que operam nas sombras, bloqueando o fluxo da provisão de Deus em nossas vidas. E a boa notícia é que em Cristo temos autoridade para quebrar essas cadeias. Para iniciarmos este momento poderoso de transformação, é fundamental entender que todo mover de Deus e alinhar nossos corações ao dele. Preparar o terreno espiritual é o primeiro passo para receber a semente da palavra, que tem o poder de mudar completamente a nossa história financeira, abrindo o céu sobre nós. Vamos nos aprofundar na palavra que nos dá essa garantia. Se você deseja fazer parte de uma comunidade de fé que busca essa liberdade diariamente, se inscreva agora no canal e ative o sininho. Deixe também o seu like neste vídeo para que a mensagem de esperança alcance mais pessoas que estão precisando. Sua interação nos ajuda a continuar com esta obra de fé e encorajamento para milhares de vidas. A palavra de Deus é a nossa arma e o nosso mapa para a vitória. E hoje a nossa chave se encontra em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12. Ouça com o coração aberto o que o próprio Deus promete. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. Esta promessa foi feita ao povo de Israel no contexto de uma aliança, condicionada à obediência e à fidelidade. Isso nos ensina algo crucial. A bênção de Deus não é aleatória. Ela flui dentro de um relacionamento de aliança. Ele não é um gênio da lâmpada, mas um pai que se deleita em abençoar os filhos que caminham com ele. Vamos analisar a riqueza dessa imagem. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro. Imagine Deus não apenas abrindo uma janela, mas escancarando a porta do seu armazém celestial. Um depósito onde não há falta, não há crise, não há inflação. É um lugar de recursos ilimitados, ideias, oportunidades, favores e provisão sobrenatural. A bênção sobre a obra das mãos potencializa o nosso esforço. Através de Jesus Cristo, fomos enxertados nessa aliança de bênçãos. Gálatas 3, 13 e 14 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Isso significa que a promessa de um céu aberto e de um tesouro liberado não é apenas para Israel antigo, mas para todo aquele que crê em Jesus. Portanto, esta promessa não é convite à passividade, mas convocação para crermos de forma diferente. É um chamado para parar de olhar para a escassez e começar a visualizar o tesouro abundante de Deus. Essa mudança de perspectiva nos prepara para identificar e derrubar as muralhas que nos separam dessa promessa na vida prática, no dia a dia financeiro. Agora, com essa promessa em mente, vamos fazer uma reflexão honesta. Olhe para a sua vida financeira e para a história da sua família. Você já se sentiu como se estivesse em uma esteira, correndo o máximo que pode, mas sem nunca sair do mesmo lugar de dívidas e dificuldades? Você percebe que os mesmos problemas de dinheiro que seus pais enfrentaram hoje se repetem com você e talvez até com seus filhos? Eu vi meu pai repetindo as mesmas frases que meu avô dizia, como dinheiro não traz felicidade. E quem tem muito dinheiro é desonesto, e percebi que eu estava começando a fazer o mesmo.
Esses padrões repetitivos são, muitas vezes, o que a Bíblia chama de maldições hereditárias, crenças limitantes, palavras negativas e pactos inconscientes que prendem famílias ao ciclo de miséria. São fortalezas espirituais e mentais construídas ao longo de gerações, dando ao inimigo um direito legal de roubar alegria, paz e provisão. Pense em frases como dinheiro não nasce em árvore, nascemos pobres e vamos morrer pobres, ou todo rico é desonesto. Essas palavras são sementes de escassez. Quando plantadas no coração, produzem uma colheita de falta. Elas criam uma mentalidade de miséria que impede de enxergar e receber o tesouro que Deus já liberou. Se você se identifica com essa luta contra padrões familiares de escassez, comente: eu rejeito. Isso é um passo de fé declarando que você não aceita mais essa realidade. Escolha também uma frase poderosa como: o céu está aberto sobre mim. E compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam declarar isso hoje. O primeiro e mais poderoso passo para a liberdade é a conscientização. Trazer essas mentiras para a luz da palavra enfraquece o poder delas sobre nós. Ao reconhecer o padrão, ganhamos capacidade de confrontá-lo. E a nossa principal arma não é a força própria, mas a autoridade das declarações bíblicas. A Bíblia ensina em Provérbios 18:21 que a morte e a vida estão no poder da língua. Suas palavras podem criar ou destruir realidades. Por muito tempo, talvez você tenha usado suas palavras para concordar com a escassez, repetindo frases de derrota e preocupação. Mas hoje, vamos usar o poder da língua para concordar com o céu, decretando a palavra de Deus sobre nossa realidade. Agora é o momento de usar sua voz como instrumento de fé. Vamos fazer uma declaração profética, cancelando o decreto do inferno e estabelecendo o decreto dos céus. Fale em voz alta comigo. Em nome de Jesus, eu me levanto contra toda maldição de miséria, dívida e escassez. Pela autoridade que me foi dada, cancelo todo o padrão familiar de pobreza e todo o pacto feito por antepassados que afeta minha vida hoje. Eu declaro que sou livre da maldição para viver a bênção de Abraão. Eu decreto que o céu está aberto sobre mim. Lembre-se, isso não é fórmula mágica, mas guerra espiritual. É posicionamento, é alinhamento da sua vontade com a de Deus e o uso da palavra como espada. Declarar a palavra em voz alta transforma a atmosfera espiritual e fortalece sua fé. Tira você da passividade e te coloca como herdeiro do reino. Com o coração cheio dessa fé edificada, estamos prontos para nos aproximar do trono da graça em oração, apresentando nossa causa ao Pai. Agora, em espírito de reverência e fé, vamos nos unir em oração. Onde você estiver, se puder, feche os olhos, mas abra o coração. Pai amado, nós nos apresentamos diante de Ti em nome de Jesus. Agradecemos pelo Teu amor infinito e fidelidade que se renova a cada manhã. Reconhecemos que Tu és a fonte de toda provisão e que nada nos falta quando estamos em Ti. Obrigado pelo sacrifício de Jesus que nos deu acesso às Tuas promessas. Senhor, peço perdão em nome da minha família por todos os pecados que abriram portas para o espírito de miséria e dívida em nossa linhagem. Perdoa-nos pela murmuração, incredulidade, idolatria ao dinheiro e falta de confiança em Ti. Eu renuncio em nome de Jesus a todo espírito de pobreza, dívida e fracasso. Eu me desligo de toda herança maldita. Agora, Pai, clamo por Tua promessa em Deuteronômio 28:12. Abre sobre minha casa o Teu bom tesouro. Libera chuva de bênçãos no tempo certo. Abençoa todo o trabalho das minhas mãos, toda ideia, todo projeto. Transforma minha condição de devedor para credor. Transforma o pouco em muito, o escasso em abundante, para que eu seja um canal da Tua bênção na vida de outros. Eu recebo pela fé a minha libertação financeira completa. Declaro que os nós estão sendo desatados, as portas estão se abrindo e os caminhos estão sendo endireitados. Eu selo esta oração no sangue de Jesus e declaro que está feito, não pela minha força, mas pelo Teu poder. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Amém e amém. Respire fundo e sinta a presença de Deus preenchendo o ambiente. Esta oração não foi apenas palavras, mas um marco espiritual na sua jornada. A libertação financeira começa no mundo espiritual e se manifesta no natural. Hoje você deu o passo mais importante, quebrou o jugo pela fé
e se alinhou com a vontade de Deus. A partir de hoje, sua caminhada é diferente. Para manter sua vitória, siga 3 passos diários. Vigie seus pensamentos e palavras, declare as promessas de Deus e ore por sabedoria prática. A fé que move montanhas caminha com a sabedoria que vem do alto. Peça estratégias, disciplina e discernimento para administrar bem o que Deus confia a você. A prosperidade bíblica não é apenas ter muito, mas ser excelente administrador, seja do pouco ou do muito. A mudança interna veio hoje, a externa virá com constância. Sua identidade espiritual foi reafirmada. Você não é órfão espiritual lutando por migalhas. Você é filho amado, herdeiro do Rei, e o tesouro celestial foi aberto ao seu favor. Caminhe, fale e viva a partir dessa verdade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que excede todo o entendimento. Viva este dia na plenitude da liberdade que Cristo conquistou para você.